Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente lá para o estado do Mato Grosso, em Campos de Julho. Vamos conversar com o produtor rural Thiago Daniel Comiran, vai falar um pouquinho sobre o andamento da colheita da safrinha de milho, que já se encaminha para o final, produtividade, logística e armazenamento, enfim, tudo que engloba, então, esse ciclo da segunda safra 2023. Seja muito bem-vindo, Thiago. Bom dia, Letícia. Bom dia aos telespectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer novamente estar falando com vocês. Thiago, me diga uma coisa, como que está o ritmo da colheita do milho safrinha por aí em Campos de Julho? O clima está contribuindo com a entrada das máquinas no campo? Positivo, Letícia. A colheita ela tem transcorrido bem aí. Ela começou forte mesmo a partir do dia 28 do dia 20/6, mais ou menos, né? O pessoal entrou com bastante afinco, né, para colher as áreas. E ela tá postergando, por causa que, como você teve um atraso no plantio, né? Então, tá vindo conforme o ciclo das culturas está chegando, né? E também a gente tem a questão aí de alguns problemas com espaço e armazenamento. Então, alguns produtores às vezes estão tendo que segurar um pouco a colheita 3 ou 4 dias para as empresas virem retirar ou para conseguir abrir espaço para colocar a produção. Mas o município está se encaminhando já para o final da colheita, né? Um pouco atrasado em relação aos outros anos, mas devido a esse atraso no plantio, né? Então seria normal pela época. E acredito que 8 ou 10% ainda das áreas ainda se tenha para colher de milho. E agora entrando forte na colheita do algodão, né? E, Thiago, me diga uma coisa, agora que já então se tem uma visão um pouco mais ampliada, né, dessa colheita do milho aí em Campos de Julho, também dá para se ter uma noção mais apurada da média de produtividade dessa safrinha de milho. Então, qual que é a estimativa que se tem para esse ano agora, então, em sacas por hectare aí para o município? Não se teve ainda um fechamento das empresas conclusivos ainda a respeito de quanto que vai se ficar a produtividade geral do município, né? A gente havia conversado a respeito disso em uma ocasião anterior. Então o município trabalha com uma média aí nos últimos anos de 110 sacos, 115 sacos aí na média geral, né? Acreditamos que ela deva fechar um pouco melhor do que os outros anteriores, em torno de 5 a 8 sacos a mais, que é o que a gente vem visto aí nas regiões produtoras do estado e com os demais produtores de milho na região, né? Então realmente vai se ter um acréscimo de produtividade, mas não é nada mirabolante para dizer assim, nós estamos com uma mega produção de milho esse ano. Não, realmente vai ser uma safra melhor do ano passado, mas não fora da curva dos últimos anos aí que a gente tem visto. E, Thiago, você comentou também a respeito da questão do sistema de armazenagem, que isso, inclusive, está segurando um pouquinho o ritmo da colheita. Como é que está essa situação por aí, da logística e também do armazenamento? E isso perpassa também a questão do ritmo de negociações, correto? A gente tem que pensar assim, Letícia, o ano é um ano muito complicado porque os preços caíram muito, né? Então a gente está tendo milho hoje na casa dos R$36, R$35 aqui na região de Campos de Julho, milho disponível, e um soja trabalhando aí no disponível em torno de R$115, R$118. Então isso travou, desde o mês de maio, travou todas as negociações, o produtor segurou muito porque não fecha a conta. Hoje um milho, se a gente fizer conta com a safra passada, a gente precisaria estar vendendo milho pelo menos a R$50 para cobrir os custos da safra passada, que foi um custo muito grande por questões de insumos, principalmente o adubo. E projetando a safra de milho 2024, não se tem nenhum contrato hoje na casa dos R$40. Então, para a gente empatar a conta para a safra de milho 2024, nós teremos que ter um preço médio de venda futuro em torno de R$40 aí para pagar a conta. Então, está muito complicado o mercado. E o soja também. Soja, se não reagir pelo menos na casa dos 130, 140, tá assim uma negociação negativa para o produtor. O que acontece? Essa defasagem nas vendas, devido ao preço, gerou uma ociosidade muito grande da armazenagem, porque juntou com a questão da retirada dos volumes de soja, até mesmo de volumes, por exemplo, que a gente tinha aí de empresas para retirar no mês de março, fevereiro, que foram
sido retirados agora no mês 7, no mês de julho. Então isso aí empatou muito. Por exemplo, o produtor que tem armazém na fazenda, ele ainda estava com soja retido, com espaço que seria do milho, e as empresas não retiravam. E aí ele acabou tendo que entregar nas traders, né, porque não tinha mais espaço, ou acabar fazendo uma armazenagem a céu aberto na própria fazenda. Então acabou ocasionando muitos problemas de armazenagem e até trava na colheita, porque, por exemplo, o produtor estava colhendo, ele até tinha lugar no armazém para pôr. A empresa não tinha retirado soja, ele teve que entregar na trade. A trading estava recebendo muito milho para armazenagem, não conseguia receber esse milho devido ao excesso de produtores entregando também. Então, a produtividade, a gente fala que não foi o fator tão limitante. Lógico, a produtividade foi um pouco maior, mas o limitante mesmo foi preço e espaço. E, Thiago, como que está a preparação para o plantio de soja, né? O produtor ele já está ali com os insumos comprados, ele já está fazendo ali suas ferramentas de proteção, fazendo alguma troca, por exemplo. E como que vai ser essa questão dos investimentos nesses próximos cultivos, já que a gente tem esse cenário, então, de preços mais baixos, tanto para o milho quanto para a soja? Letícia, muito produtor ainda que fechou só o adubo, ou fechou adubo e semente, insumos ainda, alguma coisa ainda falta negociar, a questão de defensivos. Tem produtor ainda que não fechou nem o adubo, milho mesmo, muito parado as negociações, pessoal, todo mundo com o pé atrás, esperando o que vai acontecer com esse mercado. Igual eu falei, né, o milho hoje, com um contrato futuro de R$35, R$38, não fecha a conta. Então, que nem a gente vê o produtor falando, vamos diminuir a área de milho, vamos plantar um feijão, vai plantar uma pipoca, vai plantar um sorgo, partir para outras pulses ou outros cereais para tentar suprir essa necessidade de preço. Por mais que as outras não estejam com um preço tão agradável, mas o risco de você ter um prejuízo muito grande, o cara acaba migrando para outras culturas. Ou algumas fazendas vão diminuir a área de milho, fazer pastagem, tentar ciclar com pecuária para tentar passar esse ano que está um pouco mais adverso e conturbado em relação aos outros, né? A não ser que esse mercado tenha uma mudança aí daqui uns dias, né? O milho a gente não vê uma projeção tão boa aí a curto prazo. Soja talvez tenha alguma diferenciação aí, tem muita coisa para acontecer, mas essa situação ainda está deixando o agricultor muito, mas muito apreensivo ainda, porque não fecha a conta. Certo. Thiago, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, então, para trazer esse cenário, né, essa fotografia a respeito das safras aí em Campos de Julho. Ok, Letícia, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, espero ter contribuído da melhor forma e ficamos à disposição sempre. Tá, então estivemos com o Thiago Daniel Comiran, que é produtor rural em Campos de Julho, lá no Mato Grosso, nos trazendo as informações da safrinha de milho. Segundo ele, a colheita dessa segunda safra já está quase finalizando, cerca de 8 a 10% de algumas áreas ali ainda faltando ser colhidas. Houve um atraso no plantio do milho, isso a gente já conversou em outras ocasiões, inclusive a gente já trouxe aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas, e isso acabou atrasando também, obviamente, o processo de colheita. E também tem a questão do armazenamento, a questão das negociações e a questão da produtividade é o que afeta menos, né, nesse cenário todo. O Thiago ele explica que a questão das negociações ela tem travado um pouco a questão do armazenamento, porque o produtor ele não quer negociar com esses preços que a gente tem nesse momento. Segundo o Thiago, ele traz aqui no disponível para a gente, né, lá na região de Campos de Julho. O milho, a saca na faixa dos R$36, a soja entre R$115 e R$118, ou seja, o produtor ali trava as negociações, esse milho e essa soja ficam armazenados, então existe esse colapso no sistema de armazenamento. Por sua vez, também a gente tem a questão da preparação para os próximos cultivos. O Thiago ele explica que poucos produtores travaram já os seus custos de produção pensando na compra, né, dos seus insumos. Alguns produtores sequer já compraram adubo, então estão esperando alguma mudança, né, o que vem por aí, o que vem pela frente no mercado de grãos.
Enquanto isso, essa colheita vai seguindo e a média de produtividade que o Thiago traz para o milho safrinha lá em Campos de Julho para esse ano, ela é um pouco superior à do ano passado. Se no ano passado a média era em torno de 110 sacas por hectare, esse ano vai ficar entre 115 a 118 sacas por hectare, mas como ele explicou para a gente, esse pequeno aumento na média de produtividade, ele é o fator que menos impacta nessa questão do sistema de armazenamento. O que está pegando mesmo é a questão desses preços mais baixos e essa dificuldade na comercialização. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, então fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.